Aconteceu também, olha pra vocês verem como é presente na vida da gente, né? A fake news. Esses dias atrás, um professor da nossa escola também, né? Me mandou uma mensagem no Messenger, né? Falando que uma ex-aluna dele precisava de ajuda, que ela estava com uma doença terminal, né? Que se quem pudesse fazer uma doação para ela poder fazer uma operação. Aí mandou a conta, tudo certinho, né? Aí depois de algum tempo, eu vi o professor. Aí depois de algum tempo, eu encontrei com esse professor, né? E perguntei pra ele do caso. E aí ele me falou, pois, Roberta, a minha aluna não me mandou mensagem falando que era tudo mentira, que estavam usando o nome dela para se beneficiar, que ela não estava com doença nenhuma. Então, para vocês verem como é uma forma que eles acham de lucrar, né, utilizando as fake news. E como é perigoso também. Imagine se a aluna dele não tivesse mandado a mensagem. E assim, ele mandou, tipo, era uma aluna muito querida dele, ele mandou a mensagem para todo mundo poder ajudar ela, entendeu? Porque ele ficou muito preocupado. E no fim não era isso que estava acontecendo. Então, hoje em dia, como está muito disseminado esse negócio de fake news, tem sites que eles desmascaram as fake news e tem vários lá, entendeu? Aqui tá alguns sites, tá? Boatos, Aos Fatos, UOL Confere, Truco, Farsas, Agência da Lupa. Então são alguns sites que vocês podem ver o que é mentira e o que é verdade. Então, no Brasil não tem nenhuma lei sobre fake news ainda, né? Nós vimos a aula passada que tem a LPDB, né, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que protege os nossos dados, mas isso que é uma coisa muito importante que acontece muito, não criar uma lei ainda. Então, o que os advogados usam, né, quando acontece alguma coisa desse gênero que afeta alguém? Eles processam, né, por difamação, calúnia, injúria, é a artimanha que eles usam. Mas por enquanto ainda não tem uma lei que defenda a gente das fake news. Aí assim, nessa pandemia foi a campeã de fake news. Surgiram muitas, mas muitas fake news. Nosso presidente também foi um dos principais a espalhar muitas fake news, porque o nosso presidente não confere a fonte, ele não vê se tá certo, se tá errado antes de falar, né? Tipo, uma coisa que eu lembro que eu vi o nosso presidente falando era que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, apoiava, indicava cloroquina. Na verdade não era verdade, né? O próprio Mandetta na época desmentiu ele que a OMS não indicava, que a cloroquina ainda estava em uso. Eles estavam usando por conta e risco no Brasil, né, como uma fase de teste. E aqui tem uma que eu vi, esse daí do termômetro foi recentemente, foi até minha sogra que me mandou um vídeo mostrando, falando do termômetro, que se usasse na testa matava os neurônios, que era muito perigoso, que tinha que ser no pulso. E na verdade isso é uma mentira, né? Isso é uma fake news que estão espalhando por aí. Então, essa notícia, quando eu fui colocar aqui, já me deu um aperto no coração, porque é uma história triste, sabe? É a história da Fabiana. A Fabiana, ela tinha 2 filhos, o marido era casada, ela era de igreja. E aí o que aconteceu? Saiu um retrato falado de uma mulher que estava sequestrando crianças e matando. E aí esse retrato falado, alguém falou que era ela, jurou de pé junto que era ela que estava fazendo. Viram ela andando com uma bíblia na rua e acharam que era um livro de magia negra. Então, eles colocaram na cabeça, um foi passando pro outro, né? Foi disseminando uma fake news que gerou muito ódio. E aí ela foi linchada no meio da rua por uma população, por muita gente, por toda a vizinhança. E mataram uma mulher inocente, porque não era ela. Depois prenderam a pessoa que estava fazendo isso com as crianças. E 2 crianças ficaram órfãs sem a mãe. Aí vocês veem o poder que uma fake news tem. E como é triste, né, gente? É uma pessoa fazer isso, um ser humano fazer isso com outro ser humano, né? Sem nem ao menos ter certeza do que tá fazendo.
Então vocês pensem muito bem, vocês olhem, tenham senso crítico para não fazer esse tipo de injustiça com ninguém. Como eu falei para vocês, já aconteceu na ilha da professora lá, né? É um dos que eu tenho conhecimento. Imagine quantos não existem que eu nem faço ideia, né? Aí aqui é assim, para vocês terem uma ideia sobre que existem várias verdades, cada um conta a sua história do seu jeito. Tem 3 jornais aqui, cada um tá falando da mesma notícia de formas diferentes, né? Temos a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. Na Folha, o título da notícia deles é assim, ó: explosões e tiros coordenados matam ao menos 153 em Paris. No Estado de São Paulo tá falando assim: ataques terroristas matam pelo menos 153 e levam pânico em Paris. No 1 fala de tiros coordenados. O que é coordenado? Tiros certeiros, né? Aqui já fala de ataque terrorista. E no Globo vem a seguinte manchete: massacre em Paris. Homens, bombas e atentados a tiros em 6 locais deixam mais de 140 mortos. Ou seja, cada um fala de um jeito. Então é importante vocês sempre pesquisarem em vários canais de notícias para poder ter a sua opinião formada. Eu vou contar a história para vocês de uma menina. Alguns anos atrás eu vi no jornal também. O que aconteceu? A menina estava sozinha na casa. E ela morava num sítio, né? E nesse sítio, o pai e a mãe dela trabalhavam na lavoura, então deixavam ela sozinha durante a tarde. Nesse sítio veio um homem de 26 anos, ela tinha 12, batendo palma na frente da casa dela, pedindo para entrar. E ela falou que não podia entrar, porque ela estava sozinha em casa. E o rapaz não deu ouvido para ela. E mesmo assim, ele começou a entrar na casa. O que a menina fez? Ela pegou a espingarda do pai dela, apontou pro cara e pediu para ele parar. Mesmo assim, ele continuou andando porque pensou que a menina não ia ter coragem de atirar nele. Aí, o que ela fez? Como ela viu que o cara estava entrando na casa, ela atirou. E foi certeiro. Ela deu 2 tiros nele e matou o cara. Mas aí eu pergunto pra vocês, e se o cara tivesse entrado dentro da casa, o que teria acontecido com a menina? Ela sozinha numa casa com 12 anos, pedindo pro cara não entrar, e mesmo assim ele insistindo em entrar na casa dela. E aí, no dia seguinte, quando os meios de comunicação da cidade foram colocar isso no jornal, colocaram que a menina matou o cara, certo? Então ela ficou como uma culpada, os pais deixaram ela sozinha em casa, mas ninguém viu o outro lado também. Então é importante vocês lerem a notícia e terem o senso crítico de ter a opinião própria de vocês, não ir pela cabeça dos outros. Então, quando a gente fala de fake news, também é muito falado sobre pós-verdade. Aí tem a chargezinha querendo dizer mais ou menos isso, entendeu? O que é a verdade? O carinha lá, penso, logo existo. E o pós-verdade é o que a pessoa interpreta, entendeu? Acredito, logo estou certo. Ou seja, você vai contar uma história para 3 pessoas. Vai contar a mesma história para as 3 pessoas. Já viu aquela brincadeira do telefone sem fio? Que aí você vai contando a história, quando chega lá no fim a história é totalmente distorcida. É isso que acontece. Você vai contar a história para 3 pessoas. Vai pedir para as 3 pessoas repetirem a história para vocês. Cada uma vai contar do seu jeito a história. Isso é pós-verdade. É a verdade que cada um ouve, é a verdade que a gente tira pra gente. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado alguma coisa de aprendizado. Tomem cuidado com as redes sociais. Se manipulem, tomem cuidado, tenham esse olhar por vocês mesmos, de perceber o que vocês estão vendo, tá? Não é todo lugar que é seguro vocês entrar, vocês sabem. Precisando, manda mensagem lá no WhatsApp que eu falo com todos vocês, tá bom? Estou morrendo de saudade, um beijo, fiquem com Deus.